Neste vídeo, começaremos fazendo uma introdução, onde falaremos um resumo sobre o que será mostrado ao decorrer do vídeo. Depois, abordaremos o tema compressão de vídeo, motion capture e videogame music. Este trabalho irá falar sobre vídeo e áudio em videogames. Vamos abordar dois tipos de compressão de vídeo, usado nos consoles de games, que são BINC e Cinepak. Também será feita uma pequena explicação sobre a tecnologia de captura de movimento, ou motion capture, usado muito nas cenas de filmes e jogos. Falaremos também sobre a criação de música para videogame ao longo dos tempos, assim como o que era possível criar usando o hardware de cada época. Explicaremos sobre síntese digital em amostragens iniciais, música pré-gravada e por streaming, aplicações atuais e desenvolvimentos futuros. Cinepak é um codec de vídeo desenvolvido por Peter Barrett na Supermach Technologies e foi lançado em 1991 e depois em 1992 como parte do QuickTime da Apple. Seu nome original era Compact Video. Foi desenvolvido para codificar vídeo de resolução 320 por 240 em 150 KB por segundo, que é a taxa de transferência do CD-ROM. Este codec foi portado para Microsoft Windows em 1993 e foi usado na primeira e segunda geração de consoles de jogos com CD-ROM, como por exemplo Atari Jaguar CD, Sega CD, Sega Saturn e 3DO. Cinepak é baseado na quantização de vetor, o qual possui uma diferença significativa da transformada discreta de cosseno, que é usada na maioria dos codecs atuais, em particular a família MPEG, bem como o JPEG. Isso permite implementação em CPUs relativamente lentos, mas tende a gerar imagens com quadrados em bitrates baixos. Por isso, teve críticas ruins com relação aos jogos baseados em Full Motion Video, que seriam os vídeos que aparecem em alguns jogos e que geralmente têm gráfico superior em relação ao restante do jogo. Na imagem mais à esquerda, podemos perceber, principalmente no céu, que há a presença de vários quadrados. Isso seria imagens com quadrados. O Cinepak tende a ser aproximadamente 70% maior que os de qualidade similar, como o MPEG-4 e o OGG. Seu funcionamento se dá através da divisão de um filme em imagens chaves e em imagem intracodificados. Cada imagem é dividida em número de bandas horizontais, os quais possuem paletas de 256 cores individuais transferidas nas imagens chaves. Cada banda é subdividida em blocos de 4x4 pixels. O compressor usa quantização de vetor para determinar uma ou duas bandas de paletas de cores que melhor combina com cada bloco e codifica os blocos com uma ou duas cores de bytes mais um vetor de 16 bits, o qual determina qual pixel pega qual cor. A taxa de dados pode ser controlado através de uma faixa estreita, ajustando a taxa de quadros chaves em relação aos frames intracodificados e ajustando o erro permitido em cada bloco. BINC é um tipo de formato de vídeo desenvolvido por Red Game Tools e foi usado primeiramente em jogos de computadores. Depois, BINC foi e tem sido usado em muitos jogos para Windows, Mac, Xbox, Xbox 360, GameCube, Wii, PlayStation 2 e 3, Nintendo DS e PSP. Este formato inclui seu próprio codec de vídeo e áudio, suportando resoluções de 320 por 240 até vídeos de alta definição. BINC é um híbrido de transformada de bloco e codec wavelet capaz de usar 16 diferentes tipos de técnicas de codificação, permitindo comprimir qualquer tipo de vídeo. O codec dá ênfase à menor necessidade de decodificação sobre outros codecs de vídeo, com otimizações específicas para os diferentes consoles de jogos que ele suporta. BINC desenvolveu uma ferramenta especial para o Xbox 360. O mesmo formato também tem sido usado em RPGs como Borderlands, Mass Effect e Square Enix The Last Remnant.
Motion Capture, traduzido para captura de movimento, que também é chamado de mocap, é um termo usado para descrever o processo de gravação de um movimento e transposição deste em um modelo digital. Esta técnica, além de ser usada em jogos, também é usada na área militar, em esportes e em aplicações médicas. Neste vídeo, pode-se perceber que os movimentos feitos pelos atores serão passados para uma animação 3D. Na captura de movimento, o que é gravado é apenas o movimento dos atores, e não sua aparência física. A tecnologia de captura de movimento mostrada neste vídeo é um pouco antiga, é de 1999. O do próximo vídeo é de um jogo mais atual, lançado em outubro de 2009. Para que todos os movimentos dos atores possam ser pegos de qualquer ângulo, deve-se ter várias câmeras. Assim, será possível colocar os personagens se movimentando em qualquer ambiente. Neste caso, não há captura da expressão da face e dos movimentos de mãos e dedos, ou outras expressões sutis. Isso seria captura de performance. Então, todos esses movimentos de mãos e a expressão facial é crédito dos animadores. Thought you'd want to be in on the action. So what's the plan? Perceba que apenas as pessoas que estão com as roupas adequadas são registradas pelo computador. As outras pessoas que não estão usando essa roupa não são notadas. Assim, elas podem entrar na cena e ajudar os atores sem atrapalhar a gravação. Perfect. Videogame music é qualquer música, seja trilha sonora ou música de fundo, encontrada em jogos eletrônicos. Seu alcance pode ir desde uma melodia primitiva sintetizada até a composição de uma orquestra. Geralmente, quanto mais velho é o jogo, mais simples é a música. Os primeiros métodos para ter música em jogos era usar meios digitais. Um chip de computador específico transformaria impulsos elétricos vindo do código de computador para ondas de som analógicas geradas na hora que saíam em caixas de som. Os efeitos sonoros de jogos também eram criados seguindo o mesmo modelo. Geralmente, essas músicas eram monofônicas, repetitivas ou usavam limitações entre estágios ou no começo de um novo jogo, como em Pac-Man da Namco. A decisão de incluir qualquer música em um videogame evoluiu a um ponto que ela deveria ser transcrita para código de computador por um programador, ele tendo ou não experiência musical. As capacidades das músicas eram limitadas. O console caseiro popular Atari 2600, por exemplo, era capaz de gerar apenas 2 tons ou notas ao mesmo tempo. Sistemas caseiros tiveram um upgrade na capacidade de som com o ColecoVision em 1982, capaz de reproduzir 4 canais. Entretanto, o mais notável foi o lançamento japonês do Famicom, o NES, Nintendinho 8 bits. Ele era capaz de reproduzir 5 canais, um sendo capaz de som PCM simples amostrado. O computador caseiro Commodore 64, lançado em 1982, era capaz de fazer formas primitivas de filtragem, tipos diferentes de formatos de ondas e, eventualmente, a habilidade de tocar amostras de 4 bits em um quarto canal de som. A abordagem para desenvolvimento de música de jogos eletrônicos neste período normalmente envolvia usar geração de tons simples ou síntese de modulação de frequência, síntese FM, para simular instrumentos para melodias e usar um canal de ruído para simular ruídos percussivos. O uso
oficial de amostragem PCM nessa época era limitado a frases pequenas ou como alternativa para sons de percussão. Música em sistemas caseiros frequentemente tinham que compartilhar os canais disponíveis com outros efeitos sonoros. Por exemplo, se um raio laser fosse atirado por uma nave espacial e o laser usava um tom de 1400 Hz, então não importava qual canal que fosse usado pela música, ela iria parar e tocar o efeito sonoro. No fim dos anos 80, o nível da composição das músicas aumentaram consideravelmente, gerando nomes famosos de compositores no ramo, como Nobuo Uematsu, com Final Fantasy, Koji Kondo, com Super Mario Bros., Legend of Zelda, Hirosako Tanaka, com Metroid, Kid Icarus, Earthbound, etc. A música de videogame começou a ser vendida no Japão em fitas cassete, o que fez a indústria americana prestar mais atenção nas composições para jogos. Em torno de 1980, alguns jogos de arcade começaram a dar passos em direção a sons digitalizados ou amostrados. O jogo de arcade Rally X de 1980 da Namco foi o primeiro jogo conhecido a usar um conversor digital para analógico, DAC Converter, para produzir tons amostrados em vez de um gerador de tons. Neste mesmo ano, o primeiro jogo eletrônico conhecido a ter a característica de síntese de voz também foi lançado, Stratovox da Sunsoft. Em torno da mesma época, introduziu-se a síntese de modulação de frequência, FM Synthesis, que permitia aos tons serem manipulados para possuírem características diferentes, onde antes o tom gerado pelo chip era limitado ao design do chip em si. Um dos primeiros computadores caseiros a fazer uso de processamento de sinais digitais na forma de amostragem foi o Commodore Amiga em 1985. O chip de som do computador possuía 4 conversores digital para analógico independentes de 8 bits. Desenvolvedores poderiam usar essa plataforma para tomar amostras de uma performance musical, algumas vezes apenas uma única nota longa, e tocá-la de volta pelo chip de som do computador da memória. Era diferente de Rally X, já que seu hardware DAC era usado para reproduzir amostras de forma de ondas simples, e um som amostrado permitia uma complexidade e autenticidade de um instrumento real que uma simulação em FM não poderia oferecer. Enquanto os consoles caseiros partiam para a quarta geração, ou era 16-bit, a aproximação híbrida, usando amostragem e tons, para a composição de músicas continuava a ser usada. Em 1988, o Sega Mega Drive, ou Sega Genesis, oferecia gráficos avançados em comparação ao NES e características de síntese de sons melhores, usando o YM2612, que é um chip da Yamaha, mas em grande parte com a mesma aproximação de design de som. 10 canais no total para a geração de tons, com um para amostras PCM, eram disponíveis em estéreo, em vez dos 5 canais em mono do NES, um para PCM. Como antes, era frequentemente usado para amostras de percussão. Os 16 bits do console da Sega se referia a CPU e não deve ser confundido com amostras de sons de 16 bits. O Genesis não suporta sons amostrados em 16 bits. Apesar dos canais de tons adicionais, escrever música ainda era um desafio aos compositores tradicionais e isso forçava mais ainda a imaginação para usar o sintetizador FM para criar uma experiência auditiva agradável.
Super Famicom ou Super NES, lançado no Japão em 1990, possuía um chip especializado próprio da Sony para tanto a geração de som e para hardware especial DSP, processamento de sinal digital. Ele era capaz de 8 canais de sons amostrados com resolução de até 16 bits, além de uma ampla seleção de efeitos DSP, incluindo um tipo de ADSR normalmente visto em sintetizadores de alta qualidade da época e som full estéreo. Isso permitia experimentos com acústicas aplicadas em videogames, como acústicas musicais, vistas em F-Zero, Final Fantasy IV, Chrono Trigger, acústica direcional em Star Fox, acústica espacial e também acústicas arquitetônicas e de ambiente, como visto em Zelda 3. Muitos jogos também faziam uso pesado de capacidades de reprodução de amostragem de alta qualidade, visto em Super Star Wars ou Tales of Phantasia. A única limitação real para essa poderosa configuração eram as custosas memórias de estado sólido. Outros consoles da geração podiam ostentar habilidades similares que ainda não tinham os mesmos níveis de circulação como o Super NES. Apesar do Sega CD e o Pensin Engine no Japão dar um preview da direção que a música para jogos eletrônicos iria seguir para o streaming music, o uso de música tanto amostrada quanto sequenciada continua em consoles caseiros até hoje. O benefício de guardar grandes volumes de dados das mídias óticas seriam acoplados progressivamente com hardware mais poderosos de geração de áudio e amostras de maior qualidade na quinta geração. Em 1994, o PlayStation da Sony, equipado com CD-ROM, suportava 24 canais de amostras de 16 bits até 44.1 kHz de taxa de amostragem, equivalente a um CD de áudio em qualidade. Títulos da Squaresoft na época continuaram a usar música sequenciada, como em Final Fantasy VII, Legend of Mana e Final Fantasy Tactics. O Sega Saturn, também com drive de CD, suportava 32 canais de PCM na mesma resolução do PlayStation. Em 1996, o Nintendo 64, ainda usando um cartucho, suportava um sistema de som integrado e escalável que era potencialmente capaz de 100 canais PCM e uma taxa de amostragem melhorada para 48 kHz. Jogos para o Nintendo 64, devido ao custo de memória em estado sólido, tipicamente tinham amostras de menor qualidade que os outros dois. Contudo, a música tendia a ser mais simples em construir. A aproximação mais dominante para jogos baseados em CD era, entretanto, avançar para o streaming áudio. Usar músicas totalmente pré-gravadas tinha muitas vantagens sobre o sequenciamento para a qualidade de som. A música poderia ser produzida livremente com qualquer tipo e número de instrumentos, permitindo aos desenvolvedores simplesmente gravar uma trilha para ser tocada durante o jogo. A qualidade era apenas limitada pelo esforço colocado em fazer a música em si. O custo de espaço de memória, que era antes uma preocupação, não existia mais, já que mídias óticas se tornariam a mídia dominante para jogos.
Áudio de qualidade de CD permitia que as músicas e vozes tivessem potencial para ser verdadeiramente indistinguíveis de qualquer outra fonte ou gênero de música. Na quarta geração de videogames, assim como os PCs, isso era limitado a reproduzir uma trilha de áudio Redbook, que é um padrão para CDs de áudio, de um CD enquanto o jogo estava em andamento, como um Sonic CD. Alguns dos primeiros exemplos de áudio Redbook em videogames aconteceram nos títulos da série Ys, compostos por Yuzo Koshiro e Mieko Ishikawa, com arranjos de Ryo Yonemitsu. A quinta geração de sistemas caseiros desenvolveram formatos de streaming containers para reprodução de áudio comprimido. A Sony chamaria o seu padrão de Yellow Book e o ofereceria para outras companhias. Os jogos para sua plataforma tomariam vantagem total dessa habilidade, algumas vezes com resultados aclamados, como em Castlevania Symphony of the Night, da Konami. Jogos portados de máquinas de arcade que continuavam a usar síntese FM frequentemente tinham qualidade de áudio superior nas versões dos consoles. Apesar de que os sistemas eram capazes de reproduzir som em qualidade de CD, esses áudios comprimidos não tinham na verdade a mesma qualidade de CD. Muitos deles tinham taxas de amostragem menores, mas com diferença não tão significativa a ponto dos consumidores perceber. Então, um músico podia agora, sem necessidade de aprender nada sobre programação ou arquitetura de jogos em si, produzir independentemente as músicas de forma que ele ficasse satisfeito. Essa flexibilidade seria exercida por músicos consagrados usando seus talentos especificamente para videogames. Na sexta geração de consoles caseiros, já que o poder de processamento aumentou drasticamente, se tornou possível aplicar efeitos especiais em tempo real para áudio por stream. Em SSX, se um snowboarder vai para o ar após pular de uma rampa, a música suaviza e abafa um pouco, e o barulho ambiente do vento e o ar soprando se torna mais alto para enfatiçar que ele está no ar. Quando o snowboarder aterriza, a música continua a ser tocada normalmente até sua próxima faixa. Someone call the doctor. O Xbox 360 suporta o software Dolby Digital com taxa de amostragem e reprodução de 16 bits e 48 kHz, interno com conversores de hardware D/A de 24 bits, hardware codec streaming e potencial de 256 canais de áudio simultâneos. Apesar de serem poderosas e flexíveis, nenhuma dessas características representa qualquer mudança significativa em como a música é feita desde a última geração de consoles caseiros. O PlayStation 3 lida com múltiplos tipos de tecnologia Surround Sound, incluindo Dolby True HD, DTS HD, com até 7.1 canais e com taxa de amostragem de até 192 kHz. O desenvolvedor de jogos de hoje em dia possui muitas escolhas de como desenvolver música. Mais provavelmente, mudanças na criação de músicas para videogames irá ter muito pouco a ver com a tecnologia e mais com outros fatores de desenvolvimento de jogos como um todo.
すまねえな。